Bom, turma, começando a gravação. Aquela nossa aula de quarta-feira, né, para quem acessou o ambiente hoje, está lá disponível, tá? Tanto da turma G quanto da turma H. Essas aqui, assim, quando eu acabar de gravar essa nossa aula aqui de hoje, eu vou disponibilizar ela também lá no ambiente, que vai ajudar nas nossas aulas, nas nossas práticas, em tudo. E muitas coisas aqui para a gente vai debater, tirar dúvida, né? Como a Socorro perguntou aqui alguma dúvida, durante a aula, surgindo as dúvidas, vocês vão poder perguntar. Vai estar desbloqueando o microfone e perguntando, tá? Que é importante. Eu peço que todo mundo participe, tá? Tem dúvida, pergunte, tá? Não deixem passar, né? Meus futuros ah, desenvolvedores, né? Técnicos de informática. Pensar coisa boa, abraçar e seguir, viu? Pessoal, eu vou começar aqui do nosso conteúdo. Opa. Na aula passada, eu só lembrar aqui onde eu parei aqui. O meu caderno aqui está quase igual um fichário. Que são várias turmas. Bom, na aula passada, eu fechei o conteúdo número 1 da apostila, que foi a história dos computadores. Então, foi a história dos computadores, eu fechei com todo mundo, tanto a turma G e a turma H. Tá? E uma coisa que eu comecei a falar um pouquinho com as duas turmas foi a respeito da unidade de medida. Todo mundo lembra? O que é bit, Bit, byte. kbyte, Sim, que é o kilobyte, né? Megabyte, gigabyte, terabyte, né? Então, fale um pouquinho, dê um exemplo lá, você vai comprar uma carne, pede por quilo, vai comprar uma caixa d'água por litro ou metros cúbicos, tá? Então, tudo, né, tem essa unidade de medida, para medir com alguma quantidade. Você vai gravar algum programa no CD, tem que ver se o programa ele é compatível com o CD, né? E se vai baixar um arquivo, tem que saber se tem espaço suficiente, se você vai fazer um upload, quando você estiver mexendo com desenvolvimento, na parte da programação, né? Então tudo é importante. Vocês vão contratar um plano de internet, né? Ah, tá lá, 200 mega, né? 500 mega, 800 mega, né? É claro que não vai, não achar desse jeito aí, mas 100 megas, tá lá, aí a pessoa fica na dúvida, 100 megas, mas o que é isso? Eu acho interessante que essas empresas fazem todo tipo de anúncio de telefonia, as pessoas veem aquele número grandão, nossa, eu vou contratar 200 mega, mas na casa dela tem um computadorzinho velho, né? 3 celular, que se juntar os três na potência máxima não dá 20 mega e paga a coisa mais cara, né? Então, por isso que é bom a gente entender essas coisinhas que vai ajudar bastante. Mesma coisa na questão de comprar um computador. Na aula passada falei um pouquinho sobre a geração dos computadores, né? Quantas gerações nós temos mesmo, pessoal? Nós estamos agora de computadores. Quinta. sete. Quinta Sete. geração. Quinta, quinta geração dos computadores. Isso. Então tivemos, são 5 gerações. A primeira geração. É quinta que aquela marca lá é VUP ou é GUP, alguma coisa assim. Qual marca? O chip. O Ah, chip. Ele tá falando das versões do chip lá, isso. que são duas. São as tecnologias que nós tivemos o quê? As válvulas, depois os transistores, depois dos transistores o chip, havia um chip com tecnologia VLSI, depois o chip com tecnologia ULSI, que é de quinta geração que nós temos. Eu vou compartilhar a tela aqui, vou fazer uma breve recapitulação, tá? Melhor, fazer assim, porque vamos relembrando para eu já entrar na questão do hardware aqui. Uma guia.
Pessoal, quando carregar a tela, vocês me avisam, por favor? Que é todo mundo enxergando aí, vendo a tela? Aham. Carregou. Carregou, professor. Ah, turma, antes que eu me esqueça aqui, que às vezes eu vou lembrando de alguns detalhezinhos. Teve um aluno, eu não lembro o nome dele, né? Estava querendo trancar o curso. Aí perguntou, não, é porque um curso desse eu não posso somente ficar online, né? Aí eu conversei com ele e falei assim, ó, você pode assistir, fazer o curso por enquanto à distância, o curso é presencial, nós estamos por enquanto à distância por causa desse vírus chinês, tá? Mas assim, eu creio que logo nós vamos estar em sala de aula, todo mundo junto trabalhando. Mas enquanto isso, dá para trabalhar normalmente. E eu conversei com ele que da mesma forma que nós estávamos em sala de aula, dá para fazer aqui também virtualmente. Por quê? Nosso contato hoje não está sendo físico, mas eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo, nós estamos tirando dúvida, né? A única forma que não dá para pegar em vocês, tocar em vocês e vocês da mesma forma comigo. Somente isso, né? E o lanche, né? Vocês não dá para lanchar em casa, no colégio. Né? Permite ter um lanchinho, ter um cafezinho, alguma coisinha aí. Mas dá para a gente trabalhar todo mundo com conteúdo, dá para desenvolver bem, né? É claro que existem algumas limitações, de que maneira? Que às vezes algum colega não tem computador em casa, no caso uma máquina maior, tá? E isso, né, impacta um pouco, tá? Um pouco, porque como está usando o celular para poder assistir a aula, eu até mostrei que existe uma página que eu coloquei, que eu tenho aqui no ambiente, que dá instruções de como baixar aplicações no seu celular e utilizar nas aulas. Um Word, um Excel, um PowerPoint. Tá? Então, a única coisa que eu falo que é de ruim nesse caso é porque a tela do celular é pequena. Eu mesmo não tenho paciência. Mas, se for necessidade, tem que utilizar. Então, tanto faz o Word, o Excel, o PowerPoint, dá para ser feito no celular normalmente. Tá? Então, só para reforçar isso aí, turma, dá para a gente trabalhar, dá para fazer um serviço bem feito, tá? E temos que focar. Tá? E ainda mais na área de tecnologia, com certeza vão ter pessoas, colegas de vocês aí, vocês vão estar trabalhando em empresas, em home office, tá? Vão estar mexendo com desenvolvimento. Então, ainda mais para a gente, isso aqui é uma grande oportunidade. Tá? Agora sim, focando aqui no conteúdo. Então, nossa página, tá? Ah, na aula passada, falei um pouquinho sobre a história dos computadores, que para a informática existir, nós precisamos de três atores, não é isso? O usuário, peopleware, o hardware, que é a parte física, e software, que é a parte lógica. Tá? E estudando na história dos computadores, vimos que estamos na quinta geração. O primeiro computador que foi criado foi o ENIAC, considerado o pai dos computadores, e evoluímos. Dentro dessa apostila também, nós vimos uma coisa bem interessante. O que nós vimos de interessante? Que a informática ela é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão. Eu até falei que essa pergunta eu vou complementar ela hoje. Tá? E vimos outra coisa também que é interessante, que na classificação dos computadores que nós temos, as máquinas elas são classificadas em relação ao seu tamanho. Nós vimos 4 tipos na aula passada. O primeiro é aquela máquina de mesa, alguém lembra? Que fica na mesa? Desktop. Isso. E esse portátil? É o laptop. Ah, acho que é o laptop. E o menorzinho da mão? Home top. Ótimo. E o grandão é o? Mainframe. Isso. Aí de repente muitos, para que eu quero saber isso? Eu até dei uma explicação na aula passada sobre isso. Mas nós da área de tecnologia temos que conhecer as plataformas para você saber como resolver o problema e como trabalhar. Eu estou falando na questão de programação. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Chega lá e pergunta, você mexe com qual linguagem? Ah, mexe com Python, mexe com Java.
Beleza, você mexe com Java. Mas você desenvolve o quê? Para mobile ou para desktop? Porque a linguagem é a mesma, só que a linguagem é como se fosse um quebra-cabeça. Alguns pedaços dessa linguagem você utiliza para desenvolvimento de mobile, que é no caso um celular, um desktop, ou desktop não, um palm top, diferente para um notebook, né, um laptop, um desktop. Por quê? Porque a memória do celular, mesmo sendo potente, comparando as máquinas, fazendo comparação, ainda existe limitação de tecnologia. Celular, mesmo sendo potente em algumas máquinas, né, mas a grande maioria ainda é o quê? A memória é menor. Então, quando vocês forem mexer com desenvolvimento para celular, tem que desenvolver um código que ele funcione em qualquer plataforma de celular. Então, um exemplo aqui, vou fazer uma aplicação para Android. O aplicativo que eu vou fazer para Android, ele tem que funcionar em qualquer celular que tenha Android. Tá? Então, isso aí é por isso, é fácil fazer o programa, é. Só que nós temos que pensar bem, eu vou fazer um programa para celular ótimo. Quem tem dinheiro para comprar um celular de 5 mil, 7 mil, beleza. Mas não é, a maioria das pessoas tem celular de 300 reais, 400 reais, 500 reais. Né? Aí temos que pensar o quê? Na limitação. Por isso que é importante conhecermos. E quando vocês forem comprar um computador ou prestar um suporte, dar uma consultoria, ter essas informações para ajudar para as pessoas. Tá? Isso é muito importante. Eu até sugeri depois, eu vou pegar uma propaganda qualquer de Ricardo Eletro, Casas Bahia, para pegar as informações e a gente estudar, ver o que a gente entendeu na aula e ver se realmente o que eu estou falando dá para aplicar no dia a dia. Tá? Então, aí nós vimos o desktop, laptop, palmtop, mainframe. Vimos que a informática, para ela existir, precisa de hardware, software, peopleware. Que a informática é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, processamento. Né? Ah, faliu? Rapaz, eu estou desinformado, viu? Ah, mas também está respondendo processo que tem desvio de dinheiro, parece. Bom, turma, aí eu finalizei a aula e eu falei um pouquinho com vocês sobre unidade de medida. Na unidade de medida, eu falei do bit, byte, né? Foi do bit, do byte, do kilobyte, né? Do megabyte, do gigabyte. Estou falando de todos eles. E eu até fiz um exemplo de comparação que as máquinas não conhecem uma letra A, uma imagem, um filme e um vídeo. O que as máquinas conhecem? Apenas 0 e 1. Eu dei um exemplo lá da letra A, que é a letra A, vai a tabela ASCII e I, né? Que vai fazer uma codificação até que a pessoa receba aquela codificação e a máquina faça a interpretação. Tá? Rapaz, falhou mesmo, tô Ricardo. Então, em cima disso aqui, das unidades de medida, tá? Eu comecei a falar de outra coisa. O que eu comecei a falar? Comecei a falar sobre sinal analógico e sinal digital. Tá? Então nós temos, lá como eu tinha exemplificado, nós temos hoje em dia as TVs digitais, né? TV digital, TV para lá. E isso aqui, quando você compra uma TV digital, muitas TVs você tem que comprar o conversor digital junto. Outras, acho que a grande maioria já vem com conversor embutido. Por que isso, né? Falar, o Brasil tem tecnologia digital direto. Não, não tem, é mentira. Tá? Posso falar que 80% dos sinais do Brasil não são digitais, tá? São analógicos. É claro, está mudando aos poucos, né? Toda a nossa infraestrutura no Brasil. Então, dei o exemplo que na nossa casa temos a linha telefônica, entra na caixinha. Dessa caixinha sai dois fios, um para o telefone e o outro vai para o modem. E do modem sai um fio do modem e vai para o computador. Tá? O que acontece? O sinal que vem da rua até a entrada do modem, ele é analógico. Esse sinal analógico entra dentro do modem, aí o modem transforma ele em digital,
Aí esse sinal digital sai de dentro do modem e vai para o computador. Aí do computador você trabalha, manda e-mail, faz tudo. E o seu sinal digital sai do computador, né? Sai do computador, entra no modem, aí o modem faz o tratamento, aí transforma o sinal digital em analógico, e esse sinal analógico vai para a rua. Né? Até com uma turma de vocês, eu dei um exemplo de um peixe, né? Sardinha. Sardinha vem da rua, é analógica. Quando a sardinha entra dentro do molden, aí o molde pega, tira a cabeça, tira as espinhas, tira as vísceras, né? Deixa só o filé da sardinha. E esse filé sai de dentro do molden e vai para o computador. Ou seja, é um sinal que recebeu o tratamento. Tá? Aí você comeu aquele filé, se divertiu, manda de volta, aí aquele filé sai de dentro do computador, entra dentro do molden, aí o molden faz o caminho inverso. Coloca as escamas, coloca a cabeça, coloca as vísceras, né? Aí ele vai para a rua, o peixe lá com tudo, normal. Né? Então essa é a questão do sinal analógico e sinal digital. Né? Porque o sinal digital ele recebe tratamento e o analógico não. O melhor exemplo é você estiver escutando um radinho AM, jogo de futebol. Né? Vai escutar o cara, correu, chutou, bateu. Aqui é chiado, que é interferência, porque o sinal AM é um sinal que não recebe tratamento, quer dizer, amplitude modular. Quem tem rádio, né? O que vai variar nele são as ondas. Essas ondas são chamadas de amplitudes. Agora, no caso da FM, FM é como se fosse várias caixinhas. Uma caixinha vai enviando. Quanto mais quantidade de caixinhas aqui eu for enviando num determinado espaço de tempo menor, eu vou chamar o que? De FM, que é frequência modular. Vou nem acentuar por enquanto. Tá? Então, para entender um pouquinho, unidade de medida, a analógica e digital. Tá? E tem outra coisa também, aqui só mostrando, People né? Passando. Nosso primeiro computador que é o Abaco, né? Aqui as tecnologias, né? Válvulas, transistores, o chip VLSI, o chip ULSE. Nós tivemos o ENIAC. Isso aqui só passando rapidinho da aula anterior. Né? Nosso desktop, nosso laptop, palmtop, mainframe. Né? E aqui o nosso conteúdo. Agora eu vou voltar e a partir de... Opa, que besteira. Hardware. Bom, turma, então aqui eu falei do sinal analógico digital. Agora falar uma coisinha que interessante. Pessoal, tá dando para ver aí a imagem? Sim. Sim, professor, tô dando sim. Beleza. Não? Pessoal, então aqui vimos a unidade de medida, ó. Bit, byte, é o kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ó, pentabyte, hexabyte, zettabyte, yottabyte. Então, uma porrada de coisa aqui. Aqui eu coloquei um exemplo bem interessante, para a gente lembrar da válvula, né? Uma válvula que é um ligado, o zero desligado. Fiz a brincadeira aqui, ó, desligado, desligado, ligado, para dar uma boa ilustrada. Sequência binária, tá? Que é gerações. E tem outra coisa interessante, eu não sei se a tabela dá para ver aqui. Dá para ver essa tabelinha aqui? Que dá no computador. Dá, Falando professor. para ver depois.
O que é Dá para aumentar mais um pouquinho. aumentar um pouquinho? É só para. Só um pouco. Isso. Depois eu vou reduzir ela, mas só para. O que nós temos aqui? Ficou bom, ficou bom. Ah, tá ótimo. Ficou bom agora. Ah, beleza. Então o que é que nós temos aqui? Sobre sistemas numéricos. O que é que nós aprendemos na escola, na nossa vida, mortais? O sistema numérico decimal, eu falei, que envolve número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 dígitos, por isso que é chamado de decimal. Tá? Só que na informática, e existem outros sistemas numéricos. O decimal é o que nós usamos. Além do decimal, para o computador que nós temos aqui, para esses mais usados, os mais usados, nós temos o binário, o que eu falei aqui, até ilustrei do Charles Bullion, e temos o hexadecimal. O hexadecimal são 16 caracteres, que envolve o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vem a letra A, B, C, D, E, F. Tá? Então são esses aqui que nós temos. Geralmente aqui, o sistema numérico hexadecimal, ele é utilizado para mapeamento de memória. Não tem o seu HD do seu computador? Imagine que o HD do seu computador, seu pendrive, seu CD, seu disquete, é uma cidade. Essa cidade, que está no seu HD, ela é dividida em bairros e quadras e casas. Então, é mais ou menos isso que acontece dentro do HD. Só que é dividido em quê? Em trilhas e setores. E essas trilhas e setores, todas elas têm uma numeração, que são números de memória. E o número de memória utilizam quem? O valor hexadecimal. Quando você estiver mexendo com o computador, não sei se já aconteceu com alguém, está mexendo no computador, de repente a tela fica toda azul e coloca a informação lá, ocorreu um erro de memória. Já, muitas vezes. ABC04F. Um exemplo. Porque o erro na memória da sua máquina. Já o binário, que é esse que usariam aqui, ele é usado para transmissão de dados. Quando vocês forem trabalhar com a questão de redes, que vocês vão ter a disciplina de redes, vocês vão ouvir falar dos protocolos de redes. E dentro dos protocolos tem alguns que são bem famosos, que é o tal da camada OSI e o protocolo TCP/IP. Tá? Mas assim, só para ilustrar mesmo, tá? Eu não vou entrar nessa seara porque não é rede nossa aula. Bom, agora depois aqui, dessa parte que eu ilustrei, quem é a próxima vítima agora? Ah, sim, clock. Clock. Turma, o que vocês pensam na palavra clock? Lembra pensar em quê? Associar. Relógio. Relógio. Relógio tem. Perfeito, relógio. Só que tem outra coisa interessante no clock, que... Como eu posso falar? O clock, esse clock que eu estou me referindo na informática, ele está se referindo à frequência e à velocidade com que todos os componentes eletrônicos do seu computador trabalham. Tá? Então vamos imaginar o seguinte aqui. Um motor de um carro tem as engrenagens. E todas as engrenagens, elas têm o quê? Uma velocidade, só que elas trabalham de forma o quê? Sincronizada. Porque se uma engrenagem trabalhar em uma memória X e a outra Y, o que vai acontecer? Vai quebrar. Vai travar, não vai funcionar. Tá? Então, nosso computador tem as memórias. As memórias têm sua velocidade, que chamamos de clock, que é um ciclo de clock. Tá? Então, isso é bem comum que acontece. Vou dar um outro exemplo aqui. Nosso processador.
você vai comprar um computador, aí Core i7 4.5 GHz. Aqui eu estou escrevendo algumas coisas, vou colocando no chat para vocês verem, tá? Então eu coloquei aqui um Core i7 4.5 GHz. Core i7 é o processador Core i7 da Intel. Só que observem, do lado dele eu coloquei 4.5 GHz, que é gigahertz, podia ser megahertz, tá? Ou hertz, né? Esse 4.5 GHz é o clock do processador. Então, quando vocês forem comprar uma máquina que tem lá dois computadores, que tem o i7, os dois são i7. Ah, não, o i7 é igual. Não, não é só igual, não. Tem outros detalhes que temos que enxergar, ainda mais nós, né? Então, no caso, quando for ver aqui, você vai observar quem? Se os dois são i7, quem tem um clock maior? O que tiver o clock maior é mais veloz. Tá? E o legal disso, tendo esse conhecimento, o vendedor não vai te enrolar. Pessoal, eu falo que aconteceu comigo. Eu acho legal que quando eu vou na loja às vezes comprar alguma coisa, ou a pessoa pede para me acompanhar, eu dou assim, ela sabe que eu entendo um pouquinho, né? Não entendo muita coisa, entendo um pouquinho. Aí chegamos lá na loja. Aí vê a reação dos vendedores. Tem cada vendedor picareta. Eu peguei um vendedor que ele falou bem o seguinte, ó, de uma forma bem simples. Eu tinha dois carros, um exemplo, dois Gol. Um Gol 1.0 e outro 2.0. Aí o vendedor teve coragem de falar que o Golzinho 1.0 era mais potente do que o 2.0. Né? Aí quando eu vi isso aí, eu falei, não, vamos sair daqui, Robert. Né? A incoerência. Mas quem não sabe dessas coisas, vai aceitar. E é uma coisa bem lógica. Tá? Então o clock, além dele ser a velocidade aqui, não só do processador, quando vocês forem comprar uma máquina ou comprar processador, essas coisas, observem o clock. Vou dar um outro exemplo aqui bem interessante. Memórias. Geralmente as máquinas, a grande boa parte, tem duas memórias. O pessoal usa na gira pente de memória. Vocês vão saber o que é, fiquem tranquilos, tá? Mas por enquanto eu estou falando apenas... Oi mesmo, Daniel. Uhum. Então imagina que a pessoa muitos conhece por pente de memória. Mas vamos pensar que as memórias, todas elas têm velocidade. Aí tem uma memória que tem velocidade de... Como é que eu fiz errado aqui? 667 MHz e outra 1024 MHz. Então eu tenho aqui outra memória A, que tem uma velocidade. Olha só. Eu tenho duas memórias aqui no computador. O cliente leva para você. E a máquina está dando conflito para não funcionar. Aí você vai olhar lá as memórias. A memória A que está colocada no slot, o clock dela, a velocidade, é 667 MHz. E outra memória B tem o que? 1024 MHz. Dá para ver que praticamente a outra memória tem quase o dobro da primeira, concorda? Nessa situação aí, Sim. né, o que vai acontecer? Vai gerar um conflito. Aí tem duas formas de resolver um problema desse. Estou dando um ilustrar para vocês entenderem o que é clock. O conhecimento para poder ser aplicado. Como é que funciona para resolver isso aí? Ou você tira a menor e arruma uma outra memória de velocidade igual. No caso, eu ia pegar outra igual da 1024. Ou eu tinha que entrar dentro da máquina, na configuração dela, e reduzir a velocidade da memória maior. Aí é uma configuração dentro da máquina, através do sistema dele, para poder diminuir a velocidade, para poder conseguir o quê? Igualar. Né? Parece clock, né? Aí vocês estão entendendo por que de conhecer a informação e aplicar ela. Pessoal, tá bem explicado aí? Todo mundo está entendendo? Sim ou não, gente? Sim, tá todo mundo entendendo. Mas eu tô mais ou menos, professor.
Qual é a dúvida? Tem dúvida e pergunta. Igual assim, igual o senhor tá falando aí, né? Que desse negócio aí do. Nesse negócio aí que o senhor tá falando. Mas, mas como que eu vou chegar lá na loja e vou saber se é isso aí mesmo aí ou não? Você vai perguntar para o vendedor e ele tem que te mostrar. Lá tem as informações na etiqueta de cada peça, o computador. Você pergunta qual é a velocidade dele aí? Ah, tá. Não, não tem erro não. Arthur, overclock Pela ficha técnica tem como saber. Isso. Arthur, overclock é quando você vai forçar algum equipamento, alguma parte eletrônica, ela trabalhar acima da sua capacidade natural. E isso aqui, você fazendo isso aqui, esse overclock, você pode prejudicar o seu hardware. Ah, entendi, então. Pessoal, continuando. Então, Professor, oi. rapidão, tem como repetir do começo rapidão, assim, resumidamente do clock, é porque na hora eu tive que dar uma saída aqui rapidão, voltei agora. Não, a aula está sendo Eu gravada, perdi um pouco da você assiste, explicação. viu, Luiz? Ah, sim, não. Então tudo bem. Tá? Está sendo gravada, aí quando eu concluir a gravação também, tá? Não, beleza, tudo bem. Mas só tem que lembrar o seguinte, que o clock é a velocidade dos componentes eletrônicos. Aí só lembrando que eu falei sobre unidade de medida. Professor, então no caso, a velocidade da memória RAM com a velocidade do processador tem que ser iguais ou não? Ou não precisamente? A velocidade do processador é uma coisa, a velocidade das memórias é outra. Você não pode ter memórias com velocidade diferente. Mas quando você estiver na aula de montagem, configuração, aí o professor lá vai te passar melhor esses detalhes. Ah, não, entendi. Obrigado. Nada. Turma, aí olha só. Aí eu falei o que? Nessa questão de clock, unidade de medida, sistemas numéricos. Agora, eu vou dar mais uma aprofundada. Aqui tem uma coisa chamada de arquitetura do PC, mas eu não vou falar dele não, tá? Eu vou passar isso aqui. Já para vocês for ter aula de montagem. Professor, dependendo da quantidade de memória, o computador fica lento? Dependendo do tipo de memória, sim. Turma, agora, olha só, vamos lembrar da nossa aula passada. Vimos que aquela caixona grande de metal, qual é o nome dela mesmo? O gabinete. Gabinete. Perfeito. Agora nós vamos falar da CPU. Agora é CPU que vamos falar. Turma, aqui temos uma CPU. A CPU é o nosso processador. Tá? Então, o nosso processador, tá? Então, o processador, ele é conhecido como CPU ou o CP ou então, o nosso processador ele é conhecido como CPU ou UCP ou Unidade Central de Processamento. Que nada mais é do que essa são as siglas, CPU. Aqui está em inglês. Central Processes Unit. E o CP aqui em português, Unidade Central de Processamento, que é a tradução. Tá? Então, temos aqui a CPU, é o nosso processador. Tá? Agora, olha que interessante. Nosso processador sempre vai ter uma entrada de dados que serão processados aqui dentro. Depois que forem processados aqui, aí nós temos uma saída de dados. Tá?
Então vamos pensar o seguinte. Você vai enviar para dentro do computador. Deixa eu ver aqui. 2 mais 2. Você mandou isso para dentro do computador. Esses 2 mais 2 vai entrar lá no processador. O processador vai pegar isso aí, essa operação, vai trabalhar essa operação e vai te dar um retorno 4. Viram que legal? Só que para melhorar mais ainda, por que acontece esse processo da soma? Porque dentro do processador tem uma coisa chamada de ULA, tá? ULA está dentro do processador, ULA. Essa ULA dentro do processador, ela é chamada de unidade lógica aritmética. Então, dentro da CPU, né, dentro da CPU, nós temos uma unidade lógica aritmética. Por que existe essa bichinha aí dentro? Essa ULA? É ele que vai ajudar a nossa vida a melhorar. Como assim, professor? O exemplo aqui, o U é unidade, só vem de 1. Ok? O L de lógico, que é a lógica, vem alguns operadores que nós conhecemos no dia a dia. Vocês usaram bastante. Pessoal, que símbolo é esse aí que eu coloquei agora? Maior? Não. Menor. Ó, não tem erro. Se você fizer cortar um tracinho ali, parecer um 4, é menor. Se você pegar um símbolo desse, cortar e parecer um 7, é maior. Eu aprendi na terceira série. Até hoje eu não esqueço. Né? Então, olha aqui. O que nós símbolos nós temos da lógica? Nós temos menor, temos maior, menor igual, maior igual, igual, diferente. Aqui não dá para colocar um símbolo. Né? Tá. Vou colocar aqui diferente. Diferente, porque para não perder tempo. Tá? Então nós temos na lógica da ULA aqueles operadores lógicos nossos. Então menor, maior, menor igual, maior igual, igual, diferente. Sabe o que é legal disso aqui? Que vocês vão usar e abusar isso sabe onde? Com o professor Tadeu, em LLP. Olha que legal! Uma coisa combina com a outra. Isso é na lógica. Agora nós temos também o A, que é de aritmético, que são operadores qual? Soma, subtrai, multiplica, divide, raiz, né, e potência. Então, no A de aritmético, nós temos soma, subtrai, multiplica, divide, raiz e potência. Tá? Então, temos esses operadores dentro da parte do A, que é aritmético. Aí eu vou perguntar para vocês aqui. Eu vou enviar a seguinte informação para dentro do meu processador, da minha CPU. Pessoal, o que é que eu estou perguntando para a máquina? Se 2 é igual a 3? Isso, 2 é igual a perfeito. Pessoal, qual dos operadores ele vai utilizar ali da ULA? O A de aritmético ou o L de lógica? O L de lógica. O A. O L de lógica, que eu não estou somando, estou perguntando se 2 é igual a 3. Pessoal, nesse caso, quando eu estou perguntando, fazendo um teste lógico, se 2 é igual a 3, o A de aritmético, o L de lógica, ele vai me retornar uma de duas respostas, que é a questão da lógica, que é da álgebra booleana. Ou ele vai me retornar que se 2 for igual a 3, vai colocar que é verdade.
Mas nós sabemos que não é verdade, então ele vai me retornar que é falso. Tá? Então, se não é verdade, é falso. Porque tu pergunta, 2 é igual a 3? Não, 2 não é igual a 3. Agora, se eu fizer assim, 2, 2, 2 mais 2, aí qual que eu estou utilizando? Aritmética. Isso. Aí ele vai me retornar 4. Então, de lógica, ele vai comparar uma coisa com outra. Se essas condições forem atendidas, ele vai dar uma resposta, que for verdade ou se é mentira. Não, tranquilo, Salomão. Sem problema. Professor, essas explicações que o senhor está dando aí não estão aparecendo aqui para mim, na plataforma. Não, mas tá aqui, ó, no chat aqui, ó. Socorro. Tá no chat aqui, ó. Você vê a parte de texto, tem pessoas de chat. Tá no chat que eu tô escrevendo. Tá no computador do celular. Eu estou no computador. Então, do lado direito. Do lado direito você vai encontrar pessoas do chat. Aí você vai clicar em chat. Achou? Não, Clóvis está apresentando. Do lado direito seu aí. Do lado direito, na parte de cima. Aí você vai ver uma imagenzinha sua no computador. Aí tem a apresentação que tiver escrito eu aqui, a hora. E do lado da hora tem um negocinho aqui, ó, chat com todos. Aí você vai clicar em cima desse botãozinho em cima, na partezinha branca, e vai mostrar o chat. Achou? Pessoal, aí vamos continuando aqui a brincadeira. Vocês entenderam o que o nosso processador faz? O que a CPU faz? Então ele faz operações aritméticas de somar, subtrair, dividir, multiplicar, raiz, potência, né? Essas coisas. E o lógico, ele vai fazer comparações, maior, menor, menor igual, maior igual. Então, são isso que ele vai estar trabalhando. Tá? Aí, aproveitando essa brincadeira aqui do, do processador, olhem só, eu não falei que na aula passada que nós estamos atualmente na quinta geração dos computadores? Hoje, nós estamos atualmente na oitava geração dos processadores. Por isso que eu falei, para a gente não confundir as coisas. Então, nós estamos na quinta geração dos computadores e na oitava geração dos processadores. Tá? Então, os processadores, tá? O da oitava geração são processadores de 64 bits. E da terceira até a sétima são processadores de 32 bits. Se vocês ouvirem alguém falar que existe, nós estamos na décima geração dos processadores, isso é mentira, tá? Não existe. Nem nona. Tá? O que existe é décima geração do processador do Core i7. Muito bem, Júlio. Né? Então, Apple, o meu processador aqui, o meu Core i5 de oitava geração. Tem de décima geração, mas é o processador da marca Intel Core i5, tá? Que ele é décima geração. Dessa família, desse processador. Da marca, me refiro na marca da empresa. Agora, se eu for falar assim em geração de processador, de tecnologia mesmo, ele é da oitava geração. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, que vocês vão entender bem melhor. Eu só quero lembrar aqui a terceira. Deixa eu ver uma coisa aqui. 16. 1632, certo. Turma, olha só.
16. É isso mesmo. Então, olha só. Isso. Eu vou explicar aqui, agora vocês vão entender melhor. O processador que existiu, o primeiro processador. Professor, rapidinho. É por isso que existem alguns computadores que, dependendo da versão da CPU, a gente instala programas de 32 ou 64 bits para eles facilitar a rodagem melhor deles, né? Perfeitamente. Você não vai conseguir instalar um software 64 bits no hardware de 32. É incompatível. Você vai conseguir instalar Entendi. 64 em 64 ou 32 em 64. Então, olha só. Nós estamos na 8ª geração dos processadores. Então, os processadores de primeira e segunda geração, ó, processadores de primeira e segunda geração eram processadores de 16 bits. Tá? Então, os processadores que lançaram primeira geração e segunda eram de 16 bits. Os processadores da terceira geração até a 7ª geração, é claro que tem muito mais coisa, mas estou falando assim, é a principal característica. Então, a geração da terceira geração até a 7ª são processadores de 32 bits. Olha só. Então, processador de primeira e segunda geração, 16 bits. De terceira até a 7ª, 32 bits. O processador da 8ª geração são processadores de 64 bits. Né? Então, 8ª geração são processadores de 64 bits. Então, observe que está multiplicando por 2. De 16 virou 32 até a 7ª. De 32 virou 64. Para existir hoje um processador de 9ª geração, quantos bits que ele tem que ter? 128 bits. 128 bits. Isso, 128 bits. Resumindo, não existe. Pode existir tecnologia de ponta em algum lugar, mas acesso para nós meros mortais ainda não, tá? Então, essa aqui é... Ah, não, se alguém vendedor, qualquer pessoa. Ah, existe. Não, não existe. O que existe é aquele processador um i5 da 10ª geração, que é a 10ª versão dele mesmo. Agora, se for falar assim, da história da tecnologia em si, da CPU, nós estamos na 8ª. Por exemplo, o de nona teria que ser 128 e o de 10ª é 256 bits. Cara, um processador de 10ª geração de 256 bits, acho que é igual um foguete. Já imaginou? Imagina também o preço, né? Isso é um absurdo. Entenderam, pessoal? Eu tenho aqui, tem uma imagenzinha aqui. Aqui tem as evoluções. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então tem aqui, ó, as imagens. Aqui são os processadores, ó, 8ª geração. Então, primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª, 8ª geração dos processadores. Tá? Então, nós temos essa partezinha aqui. Deu para ver a imagem, turma? Até diminuir sem querer? Deu sim, professor. Ah, não, beleza. Sim, sim. Deu sim, tranquilo. Maravilha. Então, olha só. Então, nós estamos avançando, nós estamos evoluindo. Então, nessa questão aí, nós falamos do nosso processador, da CPU. Tá? CPU, ela é miudinha, viu? É uma pastinha pequenininha. Tá? Em cima fica o cooler para resfriar e fica preso na placa-mãe. Tá? Então, CPU. Não, CPU para o seu concorrente. Aluno meu, não. Tá? Vamos continuar aqui a brincadeira. Deixa eu ver aqui. Ótimo.
Pessoal, eu vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou compartilhar outra tela aqui com vocês. Que agora eu vou falar de outra coisa bem legal. Tá? Cadê tu, Tatu? Aqui. Certo? Deixa eu compartilhar aqui. Janela. Turma, quando carregar, vocês me avisem, por favor. É o pente, tá tudo bem. Carregou, professor. Carregou. Beleza. Carregou. Ótimo. Turma, eu vou falar agora de outra coisa interessante que vocês vão usar e abusar bastante. Tá? Vou fazer aqui. Tá? Então, eu vou falar de uma coisinha agora chamada de memórias, ó. Memórias. Tá? Então, turma, todos os computadores têm memórias. E as máquinas nossas têm 4 tipos de memórias. Essa memória primeira aqui, eu vou chamar ela de HD. Essa outra memória aqui, eu vou chamar ela de RAM. Essa outra memória aqui, eu vou chamar ela de ROM. E essa outra memória aqui, eu vou chamar ela de cache. Tá? Então nós temos, todos os computadores têm o quê? Aqui as memórias, o HD, memória RAM, memória ROM e memória cache. Agora é o seguinte, para ficar mais interessante, eu vou comparar aqui essas memórias com o nosso mundo real. Porque cada pecinha dessa aqui dentro do nosso computador tem uma função específica. Tá? Um exemplo aqui, esse HD. Esse HD eu vou comparar com o espaço físico que existe na escola. Pessoal, qual é o espaço físico na escola que serve para guardar livros? Biblioteca. Isso. Perfeito. Então aqui eu vou chamar de biblioteca, ó. Biblioteca. Tá? Então, pessoal, o HD nosso, o HD, o seu disco rígido, o hard disk, ele só serve para guardar seus livros. Que livros são esses? Suas músicas, seus filmes, né? Suas fotos, seus arquivos, suas planilhas, seus textos, tá? Seus softwares, seus programas de computador, seu Word, Excel, PowerPoint, vírus, antivírus, tá? Tudo isso aí, que são os livrinhos, assim, o livro Word, né? Isso aí parece que é bom, Salomão. Eu já vi esse livrinho, parece que é bom. Gabriel Torres, né? Operador total. Isso é bom. É operador total. Curso de Windows, Word, internet, Excel, PowerPoint. Tem tudo. Se aplica assim, viu, Júlio? Depois eu vou explicar, tá? Nem sei, Salomão. Turma, então o HD, tá? Então ele é chamado de, eu vou falar assim, eu comparo ele com a biblioteca. Turma, por isso que vocês estão vendo quando vão comprar computador, vão ver lá, memória RAM, 8 GB, HD, 500 GB, 1 TB. Por que ele é grandão desse jeito? Porque é só para guardar as coisas, só. É claro, tem outras funçõezinhas assim, mas o HD em si só serve para guardar livro. Vou baixar algumas coisas da internet. Tudo que vocês baixarem da internet, salvar na sua máquina, vai estar onde? Na sua biblioteca. Tá? Agora, olha que legal. Aqui, biblioteca. Agora tem aqui memória RAM, estão vendo? Toma, a memória RAM, eu vou comparar a memória RAM com vocês como uma sala de aula. Como assim, professor? Ó, o HD, nossa biblioteca. A memória RAM é nossa sala de aula. Turma, vamos lá que nós estamos na escola. Ou melhor, já está tendo aula presencial, vamos supor.
Pessoal, antes de começar a nossa aula, como é que está a nossa sala? Vazia. Isso! Perfeito, vazia, não tem ninguém. Vazia mesmo. Ótimo. Aí depois que toca a sirene, então, aí entre os alunos aí começa a aula, concordam? Sim. Aí a sala vai ficar cheia. Sim. Ótimo. Sim. Beleza. Então vamos pensar o seguinte, que a memória RAM, enquanto o nosso computador estiver desligado, quer dizer que não está tendo aula no nosso computador. A sala está vazia. Então quando nós desligamos o computador, acabou a aula, vai todo mundo para casa. Tá? Então, tudo que estiver na memória RAM será perdido, tá? Vai ser apagado. Quando nós ligamos o computador, aí ele começa a carregar, vai entrar outras coisas, aí vai ter gente para estudar. Tá? Então, vamos comparar que a memória RAM é a nossa sala de estudo. Tudo que nós precisarmos para fazer, estudar, trabalhar, manipular, configurar é na memória RAM. Ah, obrigado. Então, olha só. Então, imagina aqui que vocês vão fazer um texto, um ofício. Está trabalhando onde? Está na memória RAM. Está assistindo filme? Está na memória RAM. Está jogando? Está na memória RAM. Tá acessando a internet? Está brincando, baixando as coisas, mexendo? Está na memória RAM. Tá? Então, esse é o procedimento. Aí agora, você baixou, quer guardar, vai guardar mesmo? Aí você vai guardar onde? Na biblioteca. E por que isso? A memória RAM é onde todas as informações são processadas. Naquele momento de processamento, da manipulação da informação, fica tudo lá. Quando a pessoa preparou a informação, está toda trabalhada, você quer guardar a informação, você vai guardar na biblioteca. Por quê? Quando você desligar o seu computador, tudo que estava na memória RAM será apagado. Mas o que você salvou no seu HD, na biblioteca, vai ser preservado. Por isso que vocês vão ver muito, vou formatar o computador. Quando fala formatar, é pegar tudo que está na biblioteca e apagar. Vai apagar e depois vai colocar Professor, novos livros. Oi. então no caso, por exemplo, eu abaixei um emulador e um jogo. No caso, então, seria no HD. E, Isso ficaria no HD. perfeitamente. Qualquer programa, em trabalhos, edições, então, Qualquer tudo para HD. isso. Agora quando você vai abrir para jogar, aí essa cópia vai carregar uma cópia dele na memória RAM. Ah, sim, entendi. Turma, aí olha só. Biblioteca, guardar livro. Memória RAM, sala de aula. Agora nossa memória ROM, a memória ROM, ela tem 3 programas que são gravados nela de fábrica. Tá? Vou fazer bem assim. Então essa memória ROM aqui, ela é um chip, como aquele chip que nós falamos lá da 7ª geração, ou da 5ª geração das máquinas, da 4ª, ele é um chip. Esse chip aqui, que é essa memória ROM, ele é preso na placa-mãe, e nesse chip aqui tem 3 programas gravados de fábrica, que em tese você não pode alterar. Um programa é chamado de post, o outro programa é chamado de BIOS, e o outro programa é chamado de setup. Muitas pessoas confundem setup com BIOS. Então esse programinha aqui, essa memória aqui, fica preso na placa-mãe. Agora, olha que legal. Nesse caso aqui. Vamos imaginar aqui, eu tenho a minha biblioteca, e aqui eu tenho vários livros. Tá? Eu tenho vários livros aqui. Um livro aqui se chama Windows. Né? Nós temos aqui também o Word. Né? Temos aqui documentos. Só que aqui está tudo guardado. Você não faz nada aqui. Olha só, sua máquina está desligada.
Aí quando você liga seu computador, tá? Você liga seu computador, tem um programinha que funciona primeiro, que é esse carinha aqui, ó, post, tá? Esse post aqui, vamos imaginar que ele é um servidor da escola, ele é responsável pela manutenção do prédio. Aí o sinal vai tocar, vai começar a aula, aí esse servidor, ele vai passar nas salas de aula, vai verificar se as cadeiras estão ok, se o quadro não está quebrado, se a porta está ok, se a janela não está quebrada. Porque se tiver qualquer problema na sala de aula, ou seja, as cadeiras quebradas, qualquer problema, o que ele vai fazer? Ele vai impedir que comece a aula naquela sala e vai acusar o erro. Tá? Então, como é que é esse guardinha aqui? Quando vocês ligam o computador, já repararam que aparece na tela preta um bocado de letrinha branca subindo? As luzes do teclado acende e apaga? A luz do mouse acende? Esse aí é o post. Sim. É o post dessa memória. E o interessante é que se der qualquer problema de erro nele, ele para, não vai carregar o sistema operacional e vai acusar um problema na tela. Vai falar assim, ó, ocorreu um erro tal XYZ, aperte F1 para socorro, ou DEL para acessar as configurações. Então ele vai falar que tem algum problema. Então ele não inicia a máquina e já dá essa informação. Agora, se tiver tudo ok, depois que ele carregar as memórias, que testar tudo, ele vai testar a memória, vai testar processador, tá? Ele vai testar o circuito, ver se está tudo funcionando direitinho, configuração. Testou, tá tudo ok, beleza. Aí o que ele vai fazer? O push. Depois de testar tudo, testou, tá tudo funcionando. Aí o push, o guardinha, ele vai sair daqui, tá? Que carniça. Aí ele vai sair daqui, aí ele vai vir andando. Opa, deu uma volta, foi tomar um cafezinho. Aí ele vai vir aqui na biblioteca, vai pegar o livro, o Windows. Aí ele pegou uma cópia do livro Windows e vem aqui na sala de aula e coloca esse livro Windows aqui dentro. Uma cópia do que está na biblioteca. Para começar a nossa aula. Isso é só o fato de ligar o computador. Tá? Então, poxa, testou toda a parte elétrica do seu computador, beleza. Ele vem no HD, faz uma cópia do sistema operacional e carrega na memória RAM. Pessoal, agora a sala de aula está vazia? Não, agora tem o Windows. Não. Não. Não, Júlio, do sistema é diferente. Esse aqui ele está se referindo mais à questão do hardware, tá? A do sistema é quando o sistema está carregando mesmo. Olha só, aí aqui começou a aula, o professor chegou. Agora vamos o quê? Vai carregar os alunos. Aí vamos começar os alunos aqui. Aí eu dou 2 cliques no Word, aí pegou esse Word aqui, é feita uma cópia desse livro e é carregado aqui, o Word. Agora eu quero mexer com o meu documento, meu ofício. Dou 2 cliques nesse documento aqui, é feita uma cópia deste documento e é carregado aqui, ó. O documento que eu vou estar editando é esse aqui, ó, que está na memória RAM. Estou escrevendo, estou atualizando, estou enchendo de mais coisas, de mais imagem. Só que, se faltar energia e travar, o que eu escrevi ali será perdido. Ah, professor, mas minha máquina travou e salvou. Não, alguma coisa perdeu. O que acontece é que o seu aplicativo, no caso, vamos imaginar aqui o Word, ele está configurado para ir salvando o seu arquivo a cada 3 segundos, um exemplo. Então, a cada 3 segundos é salvo uma parte do arquivo. Né? E alguns para memória cache. Vai salvando. Então, assim, vai reduzir o quê? O seu prejuízo. Mas alguma coisa, sim, é perdida. Tá? Agora, observe que nossa sala de aula,
Quanto mais coisas eu vou clicando aqui, menos espaço ela vai ter. Não é isso? Então imagina de manhã, você está na internet, está lá no bate-papo, está se divertindo, está brincando. Aí a máquina está veloz. Está veloz, está rápido, você está batendo, escrevendo, 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 aquela coisa toda, aquela empolgação. Aí chega no meio-dia, a máquina começa a ficar mais lenta. Aí quando chega a noite, a máquina começa a travar. Por quê? Porque a sua memória RAM tem pouco espaço. Você abriu uma porrada de coisa, tem muita coisa aberta, ou está cheio de sujeira também. Então a máquina fica lenta e chega no ponto de travar. Aí o que a pessoa vai fazer? Vai culpar o coitado do vírus. O coitadinho do vírus não tem nada a ver, tá lá na esquina tomando um cafezinho e vai olhar assim, eu? Eu não. Não sabe mexer, vem culpar eu, tá doido? Né? Né? Aí coitadinho do vírus leva a culpa. Né? Não. Ele é culpado de muita coisa, mas às vezes não. Ah, não, com certeza. Mas o celular também é um computador, Manuel. Né? O celular é o computador. Aí, isso, Paloma. Aham. Se sua máquina tem pouca memória, celular, né? O celular é um computador. Lembrando que o celular que é um computador é aquele que tem um sistema operacional embarcado. Né? Um Android, um iOS. Então, eu gosto de salvar muitas músicas, muitas imagens no meu celular. Ótimo. Se você não tiver como gerenciar a sua máquina, vai chegar no ponto que ela vai travar. Teu celular vai travar, vai ficar lento. E você vai pensar que ele não presta. Professor, Presta. é, isso se aplica também em questão de tipo, não só janelas, não só muitas janelas abertas, mas como aplicativo demais também? Tudo. Tudo que você abrir, Ariano, vai encher na memória RAM. Você está fazendo várias cópias do HD jogando lá. Filmes, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai chegar num ponto que não tem. Porque para poder a sua máquina funcionar, ela tem que ter espaço suficiente para poder trabalhar. Então, se não tiver espaço na memória RAM, aí complica. Aí aqui, turma, por exemplo, concluí meu arquivo. Salvei ele, o que eu vou fazer? Pego ele aqui, aperto para salvar. Meu sistema operacional vai pegar esse aqui, vai fazer uma cópia desse aqui e vai sobrepor. Pô, carniça. E vai sobrepor esse aqui, ó. Vai substituir esse aqui por uma cópia do atual. Aí o que acontece? Tocou a sirene, acabou a aula. Né? Aí quando acabar a aula, a sala de aula fica vazia. Desliguei. É, professor, então tudo aqui se perdeu? Sim, se perdeu. Se você não salvou aqui, ficará perdido. A máquina vai vazia porque está desligada. Liguei o computador, começa tudo de novo. Peraí, professor. É que nem, Pode... é que nem quando desliga o celular também? Isso, normal, mesma coisa. Qualquer coisa, depois você pode pegar a arquitetura do celular, né? E aí faz uma análise em termos e tem a memória, tem o processador, tem tudo. A diferença é que ele é menorzinho. Professor, Foi. então no caso, quando eu ligar o computador, tudo que eu abrir vira uma memória RAM. O WhatsApp Web, uma foto, Isso. um Globo Esporte. Então, sua memória vai enchendo, vai enchendo. Fora também os arquivos temporários, que são arquivo lixo. Que quando você abre um aplicativo e depois fecha ele, você fechou. Só que dentro da memória RAM ainda fica lixo dentro dele. Então, mesmo assim, vai com uma sujeira que vai aumentando. Por isso que uma coisa que é legal de fazer é a gestão da sua máquina, você saber trabalhar com ela. Né? Lembro aqui em casa, eu tinha um computadorzinho meu que acabei até trocando a placa-mãe dele, né? Tava muito velhinho. Mas eu tava com a máquina aqui até o ano passado, 2020, começo do ano passado, 2020, eu troquei a placa-mãe. Né? Foi isso mesmo, 2020. E é uma máquina que eu tinha desde 2006. 14 anos de computador. Era um Sempro 3.2. Aí eu troquei a placa-mãe porque já estava velhinha, estava dando problema nos circuitos. Né? Eu já não entendo de eletrônica em si. Aí eu acabei achando uma máquina, fiz um rolo e montei. Mas tirando essa placa-mãe,
A única coisa que eu tinha trocado nesse meu computador foi apenas a placa de rede. Paguei, acho que foi R$ 30 na época. Só. E tudo que imaginava. Internet e tudo. Não esse jogo de hoje em dia, né? Porque, mas os jogos mais antiguinhos, todos eles. Trabalhando, mexendo. Turma, deixa eu ver que horário, beleza. Então temos aqui o HD, né? Memória RAM. Memória ROM, eu falei do post. BIOS. O BIOS aqui, turma, ele é um sistema básico de entrada e saída. Basic Input Output System. Esse BIOS aqui, ele é um programinha que ele vai gerenciar o fluxo de dados que percorre no seu computador, nos barramentos, nas memórias. E ele dá instruções iniciais para o seu processador começar a funcionar. Então, ele controla o fluxo de dados dentro do seu computador. Sai de um canto, vai para outro, né? Esse tipo de coisa. Então, o primeiro, programinha, testa seu hardware, está tudo funcionando. Pega uma cópia do sistema operacional, carrega na memória. BIOS, controla o fluxo de informações que navega na sua placa-mãe. Né? E o último aqui, o setup, que muitos confundem com BIOS. Né? Tenho certeza que muitos de vocês já viram. Quando sua máquina é inicializada, quando ela começa, aí dependendo do computador, você aperta o botão Delete, o F2, o F10, dependendo da sua máquina, aí aparece uma tela toda azul, né? Com as letrinhas brancas. Alguém já viu isso aí? Apertando Delete? Já sim. Isso. Esse aí é o setup. Ele é a partezinha que é usado para configurar toda a parte física do seu computador. O setup é para configurar a parte física, e não é usado para configurar a questão de software. Tá? Então, lembra das memórias que eu falei? Uma memória que tinha velocidade A e outra que tinha velocidade B? Vocês configuram as velocidades da memória lá no setup, na telinha azul. Né? Se for questão de parte física, eu troco a memória, beleza. Agora, não tem dinheiro. O que você vai fazer? Você vai ajustar a velocidade das memórias lá no setup. Entra no setup, procura qual memória que você quer gerenciar e vai lá, faz manutenção e altera a velocidade dela, altera o clock. Viram que legal? Uma coisa chama outra no conhecimento. Tá tudo interligado. Turma, continuando. E o último aqui é a nossa memória cache. Tá? Eu chamo de memória auxiliar. Quando inventaram a memória cache, essa memória ela tem uma função importante no desempenho do seu computador, demais. Quanto mais memória cache, melhor o seu computador. Quanto mais memória RAM for maior, melhor para sua máquina. E quanto for maior meu HD, tanto faz. Só serve para guardar livro mesmo. Viram que legal? Então isso é importante quando a gente vai comprar um computador. Lembra? Quando eu fui comprar uma máquina para mim, o vendedor chegou lá em mim, nós temos aqui uma máquina que tem um HD de 500, tem outra de 1 tera e tem essa aqui de 250. Aí eu fiz a análise. O que eu quero é desempenho. Eu vi lá, memória boa, nessa de 250, memória cache boa, o clock legal, né? Aí eu fui ver no conjunto, era mais vantagem levar aqui tem o HD menor, só que a máquina é muito mais veloz. Porque se eu quero guardar qualquer coisa, não existe só o HD. Tem um pendrive, tem um CD, tem um DVD, né? Tem meu Google Drive para guardar meus arquivos. Não é só para guardar? Pessoal, estão vendo também a importância de a gente conhecer as coisas para poder trabalhar? Isso que é muito legal. E aqui a memória cache, ela é uma memória auxiliar. Quando inventaram a memória cache, um pedaço da memória cache ficava na placa-mãe e o outro pedaço ficava dentro do processador da CPU.
Hoje em dia não. A memória cache, ela fica dentro da CPU. Parece que é besteira, hein, pô? Mas, pô, memória cache, vai encontrar memória cache de 2 MB, 8 MB, 12 MB. Parece que não é nada. Mas como ela é veloz, está dentro do processador, é um canhão. Tá? Então é um conjunto. Vou comprar um computador, vou ver velocidade do meu clock, ver se é veloz. Eu vou ver as minhas memórias, velocidade das minhas memórias, tamanho da memória cache. Tá? Então tudo isso aí vai ajudando bastante. Tá? Professor, então essa memória cache, ela funciona igual aquela AVRAM da placa de vídeo? Isso. Porque aquela da placa de vídeo, você tem o processador da placa de vídeo e tem a RAM dentro dela. O que vai acontecer a transformação é dentro da memória RAM da placa de vídeo, porque o processador da placa de vídeo está trabalhando, só que ele precisa de um espaço para devolver a informação. Entendi. É isso mesmo, Paloma. Certinho. Professor, Oi. então assim, tudo que a gente pesquisa fica nessa memória cache? Por isso que fala assim que tem que limpar o cache do computador? Ah, sim, boa pergunta. É o seguinte, a memória RAM é onde acontece a questão da manipulação das informações. Só que a memória RAM ela é muito lenta, comparada ao nosso processador que é muito veloz. Aí o que fizeram? Inventaram a memória cache que fica dentro da memória do processador. Quando a gente fala de limpar o cache, como é que eu posso dar um exemplo aqui assim? Imagine o seguinte, você vai acessar um site qualquer, pela primeira vez na sua vida. Quando você acessa esse site pela primeira vez na sua vida, vamos imaginar que esse site leva 10 segundos para carregar na tela. 10 segundos. Porque foi a primeira vez que você acessou. A partir da segunda vez em diante, ele já não leva mais 10 segundos. Ele leva 2 segundos. Aí, nossa, carregou rápido. Não é que ele carregou rápido, porque a parte do esqueleto dele já está na sua máquina. O que ocorreu apenas uma atualização de algumas informações. Fica onde? Fica no cache. Então, quando fala para limpar o cache, vai limpar esse cache. Aí, quando você for carregar de novo, ele vai demorar novamente. Então, são algumas informações que auxiliam, ajudam a melhorar o desempenho da sua máquina. Deu para entender, Cleide? Entendi, agora eu entendi. Obrigada. Por nada. Mais para frente eu vou falar de manutenção também, quando estiver trabalhando aqui, questão prática. Tem que dar os exemplos para quem quer que ninguém se perca. Mas tem tempo ainda. Turma, então olha só. Eu mostrei 4 tipos de memórias. O HD, memória RAM, memória ROM e memória cache. Todos os computadores têm isso. Agora, olha só. Esses computadores, nossos computadores, têm esses 4 memórias. Só que essas memórias aqui, elas são classificadas em 2 grupos. Tá? Uma é classificado como memória principal ou memória primária. Então é classificado como deixa eu escrever direito aqui. Principal ou primária. Né? A primeira memória principal ou primária. Vou falar primeiro dela. Pessoal, até por causa do tempo aqui, memória principal, memória primária, se eu fosse fazer uma pergunta para vocês aqui, muitos iam falar assim que memória principal é aquela memória que nós usamos ela para guardar nossas informações, tá? Mas isso é errado, tá? Não é esse tipo de pensamento quem tem, se eu fosse falar. Ah, professor, mas é meus filmes, meus documentos. Sim, concordo, para você é importante. Mas neste caso aqui, essa visão não é o que é importante para a gente, o que é importante para o seu computador funcionar. Então, memória principal ou primária são as memórias. Né? Opa, aguinha gelada aí, Rafael, refrigerante. Ô, coisa boa. E essa moçona aí?
É bom ter filho pra isso, que busca as coisas pra gente. Rapaz, minha mocinha tá na casa da mãe e tá com 16 anos. Tá maior do que eu. É. Né? Então, olha só, pessoal. Então, para o nosso computador funcionar, ele precisa de algumas memórias. Então, memória principal primária são as memórias que precisam estar instaladas no seu computador. Porque se não estiver na sua máquina, o seu computador não vai ligar. As memórias principais que nós temos aqui é a memória RAM e a memória ROM. Então, a memória RAM e a memória ROM são memórias principais. Se faltar uma ou as duas, o seu computador não vai funcionar. Não vai ligar. Tá? Peraí, professor. Então, se faltar uma ou as duas, minha máquina não vai funcionar. Isso, perfeito. Então, o que você está querendo dizer, falar aqui, que se o meu computador não tiver um HD, ele vai funcionar? Vai. Tranquilamente, perfeitamente. Ele vai funcionar. Eu só não vou ter o quê, gente? Biblioteca. Isso. Espaço de armazenamento. Perfeito. Eu só não vou ter onde guardar meus livros. Eu vou dar um exemplo bem interessante aqui. Não tem um setup que eu falei agora há pouco? Quando a pessoa vai formatar o computador, ela usa um pendrive, ou ela usa um CD ou um DVD, né? Aí ela conecta lá, coloca a imagem do sistema operacional. Imagina aqui o Linux. Eu quero instalar, eu quero colocar o Linux na minha máquina. Eu não quero formatar. Eu coloco o CD do Linux no meu HD, na minha gravadora, ou no pendrive, e coloco no computador. Aí eu vou lá no setup e eu vou alterar a sequência de boot, como a minha máquina vai começar a inicializar. Então, quando eu faço essa configuração, eu aperto o botãozinho da minha máquina, aí a máquina inicia, aí vem lá no meu servidor post. O post testa tudo. Depois que o post testar tudo, em vez dele ir na biblioteca que é o HD, como eu alterei o endereço, ele vai aonde? Ele vai lá no meu CD, vai pegar a cópia daquele sistema operacional que está no meu CD e vai carregar onde? Na memória RAM. Observe que ele não chegou nem perto do HD. Está longe do HD. Aí carregou o Linux lá, vou usar o Linux, vou abusar, usar bastante. Aí depois que terminou, né, desliga a máquina e tira o CD. Aí eu altero a sequência de boot de novo. Tá? Então essa é a diferença. Então a memória principal é o primária, que é a memória RAM e a memória ROM, e temos a memória secundária, que é o HD. Secundária ou de massa, como é conhecida. Memória secundária ou memória de massa. Essa memória secundária... Professor, Oi, pode falar. só uma dúvida em relação à ordem de inicialização lá do boot, que o senhor falou. Vamos supor que eu alterei para iniciar no CD, beleza. Uhum. Iniciou no Linux, utilizei, retirei, igual o senhor falou. Se eu retirar automaticamente o CD depois que utilizei, e eu não, na próxima vez que eu iniciar o computador, eu não tiver alterado essa sequência lá no setup, ele vai procurar o CD, não achando o CD, ele já vai no HD, se o HD estiver em segundo? Depende, vai depender vai depender da sua BIOS. Tem BIOS que quando não acha o primário, ele vai para o secundário. É assim, Sim. quando você Automático, na fila, né? na fila, né? Vai na fila, aí não achou o primeiro, que seria o CD, e vai para o segundo, que é o HD. Ele vai, não achou um, vai para o outro, aí inicia. Só que toda vez ele vai demorar essa procura. Agora acho que tem uns que são mais Entendi. antigos, dependendo, né? Já aconteceu, tem muito tempo. Tem uns que ele vai procurar e vai dar erro. Vai falar que não achou o quê? O disco principal. Isso, não, só para saber mesmo, obrigado. Nada. Pessoal, então secundário de massa, nós temos uma infinidade. Aqui nós temos o HD, CD, DVD, pendrive, disquete, fita magnética. Que mais? CD, cartão de memória. Cartão de memória. HD, CD, DVD, pendrive, disquete, fita magnética, cartão de memória. Vamos lá, gente, me ajuda aí. O que mais vocês usam para guardar informação? Um HD externo.
Isso, obrigado, HD externo. Pendrive. Disquete. Já coloquei também. É, deixa eu ver aqui, CD, pendrive, disquete. Acho que tá bom. Tem mais alguma coisa aqui? Olha só, memória de massa. Drive. É. HD, CD, DVD, pendrive. Drive. Coloquei, tá aqui, ó. Aham. Isso. A questão USB também entra como cabo USB que transfere celular para computador? Não. O cabo USB é outra coisa. O cabo USB pode ele depois. Tô vendo que interessante? Só me tirando uma dúvida aqui, Diga. teria como usar o Linux em um pendrive Com certeza. Eu já fui várias vezes. externo? Na hora. O que você vai fazer? Você pega a primeira coisa, você vai baixar uma no seu computador. Você procura uma versão de Linux, imagem ISO, deixa no seu no computador. Depois você vai baixar um programa chamado de Rufus. Esse programa Rufus Eu sei. vai executar e vai formatar esse pendrive. Aí ele vai perguntar qual mídia você quer instalar. Aí você vai só procurar essa imagem ISO que vai fazer o resto para você. Aí vai transformar o seu pendrive num pendrive bootável. Tá. Mas roda bom? Ô, rapaz, veloz, negócio Roda bom? demais, é top de linha. Turma, Aí, no mínimo, tem que ser um pendrive de 64 a 128 GB, nada. O né? Linux, você baixa Linux. No mínimo, tem que ser um pendrive de 64 a 128 GB. Nunca, não. Pendrive de 2 GB resolve, moço. Só o Linux ele precisa de pouco espaço. Tá bom então, professor. Só isso. Obrigado. Nada. Pessoal, Professor, no caso da memória cache, ela vai ser uma memória secundária? Tá ok então. assim, eu chamar de memória auxiliar, porque não tem como tirar ela de dentro do processador. Né? Eu podia até falar que ela é primária, principal. Porque se tirar ela, você tira o processador. Então ela não funciona, né? Porque ela está dentro do processador. É verdade. Pessoal, deixa eu ver aqui. Ok, memórias, né? Então olha só, falei com vocês aqui sobre processador, falei das memórias, né? Os tipos de memórias. Deixa eu ver o horário aqui, 34? Não, temos minutos ainda. Tá? Então, memória principal, memória secundária. O que mais eu tenho que ver aqui? Deixa eu ver. E no caso dessas novas memórias, professor, as memórias flash? Memória flash é o pendrive. O pendrive é memória flash. Ah, sim, entendi, obrigado. Ó, você tá entendendo o seguinte, igual o HD, não é isso? Professor, me tira. Porque o HD tem dois tipos. Tem o HD, que é o SATA, que dentro tem um discozinho, e tem o HD, que é o SSD, memória sólida. Oi, Pedro. Isso. O SSD, o SSD, ele é mais rápido que o HD normal, não é isso? Isso. Perfeitamente. Pessoal, então vamos continuar. Tá ok. Não, tranquilo. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou parar essa tela aqui e vou compartilhar outra tela. Essa é uma coisa ou outra. Turma, quando carregar, vocês me avisem, tá? Foi. Carregou. Então, como eu falei, ó, aqui muito chamou de pente de memória, aqui é memória RAM, estão vendo? Isso aqui é uma memória RAM, fica dentro do seu computador. Ainda memória RAM nós temos. Vou pular aqui. Aqui são. Esse aqui, ó. Esse aqui é memória ROM. Ó, é um chip. Só que dentro dele tem uns 3 programas: Post, BIOS e Setup.
Isso aqui é memória ROM. Né? Então aqui é só, eu falei da pessoa, né? Agora estou mostrando ela. Memória cache, essa aqui é uma imagem antiga. Isso aqui é a imagem de um processador. Só que a imagem está bem ampliada. Aqui é o processador, só que é bem miudinho. E esse espaço que está aqui marcando é memória cache, que está dentro do processador. Tá? Então aqui tem uma parte de coisa. Esse aqui é tudo miniaturizado, né? Esse processador aqui tem 180 nanômetros. Vai ser bem miudinho. Deixa eu ver pelo horário aqui. Tá. Então faz o seguinte, eu vou parar nessa questão de barramentos aqui. E vou, para fechar nossa aula, eu vou falar de outra coisa. Turma, nós estamos na apostila 2, praticamente estamos finalizando ela já, tá? E vai faltar a apostila 3, que é bem tranquila. E a apostila 4 é quase nada, para a gente entrar mais na parte prática. Tá? Então eu creio que segunda-feira, né, nós devemos praticamente estar assim, quase finalizando a questão de teórica. Desse conteúdo. Turma, deixa eu fazer o seguinte aqui. Estou em barramento. Vocês lembram que eu falei que a informática é uma ciência que estuda os meios de transmissão, processamento e armazenamento? Sim. Sim. Ótimo. Sim. Sim. Então vamos lá. Os meios de processamento. Pessoal, quem é que processa as informações? Você já sabe a resposta. Processador. Processador, gente. Né? É bem redundante. Então, estuda os meios de processamento. Quem é o nosso processador? Né? Nosso Pentium, Core 3, Core 5, Core 9, Athlon, AMD e por aí vai. Nosso processador, ótimo, beleza. E, além de estudar os meios de processamento, é uma ciência que estuda os meios de armazenamento. Onde é que vocês guardam as informações? Acabei de escrever. Biblioteca. Isso. Quais tipos de biblioteca que nós temos? Tá escrito. HD. Isso. HD, o que mais? HD, memória. Não, HD é memória. HD, pendrive, HD. DVD, CD. Isso. Drive, disquete. Disquete, cartão de memória, HD externo. Então, tem duas coisas que já foi respondido. Então, a informática é uma ciência que estuda os meios de processamento, que é o nosso processador, armazenamento, que são as nossas unidades, aqui nossas memórias, né? As memórias de massa, HD, CD, DVD, pendrive, disquete, fita magnética, cartão de memória HD externo. E também é uma ciência que estuda os meios de transmissão. Tá? Então, os meios de... Então, aqui, ó. Os meios de transmissão. Tá? Pessoal, com a tecnologia hoje em dia, não é só processar a informação e não é só guardar a informação. Nós precisamos também enviar as informações para alguns locais, enviar e receber. Quais são as tecnologias que nós usamos no meio de transmissão? O que nós usamos para enviar as informações? Me ajudem. São os hardwares. Não, é hardware, assim, de certa forma. Né? As memórias. Não, memória é memória. Internet? Não, está relacionado com a internet. E-mail? Seria o modem, então? Não, modem não, e-mail também não. O e-mail é correio eletrônico. Você fala protocolo de transmissão? Não, protocolo é protocolo. Placa de rede? Também não. Mensagens? Não. Não, né? Pessoal. É o software? Oi? Software?
Não, software é software. Vou facilitar a vida de vocês. Quando vocês pegam um celular que tem arquivos, quer passar para um outro celular pra É Bluetooth. Bluetooth. Isso, Bluetooth. Bluetooth. começou. Beleza. Tem o Bluetooth, mas além do Bluetooth, o que tem mais? Tem um Wi-Fi. Infravermelho. Wi-Fi? Tem um infravermelho também. Também. Agora tá saindo. USB? Sistema de compartilhamento? USB não. Não. Olha só, turma. Vocês falaram o quê? Bluetooth, infravermelho, Wi-Fi. Wi-Fi. Esse tipo de sinal é sinal chamado sinal via rádio. Via rádio. Lembra que eu falei do sinal analógico e digital? Com uma turma de vocês, eu falei que jogar uma pedra numa lagoa, não forma um bocado de ondas. Quem já jogou uma pedra na lagoa? Aí foi uma essas ondas. Magnético. Já. Isso. Ondas eletromagnéticas. Essas ondas, o que determina um sinal, o nome de um sinal para outro, é a sua potência. Então, quanto mais longe o sinal alcançar, ele é chamado de um nome X. Então, imagina que o Bluetooth, né? O Bluetooth é o que fica bem pertinho. Aí temos o infravermelho, esse é sinal via rádio. Infravermelho. Então, o Bluetooth é pertinho, o infravermelho também é pertinho. Aí temos qual é? Wi-Fi. Wi-Fi, o raio de alcance dele é bem maior. Depois, além do Wi-Fi, nós temos outro, que é o wireless, que é mais antigo. Wireless. O raio de alcance dele é menor. Não, WPS é protocolo, questão de segurança. Bluetooth, infravermelho, Wi-Fi, wireless. Nós temos WiMAX. O que mais aqui? Tá. Então, olha só. Então, a informática... Professor, Diga. qual a diferença do wireless pro Wi-Fi? O alcance, o equipamento que você usa. Imagina que o alcance do wireless... Então a única diferença deles dois é só a distância, o alcance? É o equipamento. É a potência. Você imagina que, se eu não me engano, o wireless, o alcance do wireless é até 100 metros. Né? Então, até 100 metros, dependendo do equipamento, você tem o wireless. O sinal pega. Agora, imagina que o aeroporto é enorme, lá é o Wi-Fi, porque o raio de alcance é além de 100 metros. Então, o equipamento é mais potente. Eu só não lembro a metragem até o alcance. Agora, por exemplo, o WiMAX, o raio de alcance do WiMAX, que não tem no Brasil, acho que aqui em Brasília, não, com certeza não tem, é de 15 km de raio. Ele vai utilizar a tecnologia do telefone celular, o WiMAX. Então, observe, um tem que estar um perto do outro, celular. Então esse já é usado mais para rádio comunicador, então. Não, para tudo. Não, o rádio comunicador do tipo de equipamento que ele utiliza, né, de transmissão. Tá? Então, olha só, turma. Esse aqui, então, a informática é uma ciência que estuda os meios de transmissão. Primeira coisa, via rádio. Bluetooth, infravermelho, Wi-Fi, wireless. Não acabou, não. Nós temos também via satélite. Via satélite. Também não. Isso é protocolo, Júlio. É usado para transferir arquivos de um computador para a internet. Isso, fibra ótica, muito bem. Perfeito. Então temos aqui via satélite, fibra ótica. Falta mais um. São os cabos metálicos. Todo mundo conhece. Aquele cabo de rede azulzinho. Quem lembra? Acho que todo mundo tem casa, né? O TP? Oi? Cabo do TP? É, o azul. O TP. Isso. O USB
Cabo de rede. Cabo metálico, dentro dele tem cobre. Temos o cabo coaxial, que é o cabo de TV a cabo. Então, a informática é uma ciência que estuda os meios de transmissão. Quais são os meios de transmissão? Via rádio, que nós vimos aí, fibra ótica, via satélite e cabos metálicos. Olha que legal, pessoal, viu? Eu acho bom que vai melhorando nosso raciocínio, nossa lógica. Então, vocês vão olhar para os seus computadores hoje, em diante, diferente. Vou olhar para o teclado, vou olhar diferente. Né? Vai quando começar a ver as informações na TV, né, em revista, for trabalhar, já vai ver tudo diferente. Isso que é o legal. A gente começa a ver as coisas assim, vai abrindo nossa mente a informação. Pessoal, como é que foi a aula de hoje, gente? Foi tranquila? Foi sim. Bom demais, professor. Foi ótimo. Tá. Sim, tranquilo. Foi boa. Muito aprendizado, foi top. E- Só cheguei um pouco atrasado e não estou entendendo porque o senhor, não sei se explicou, porque o senhor tá de máscara. Ah, não, é porque eu fiz uma pequena cirurgia na boca aqui. Aí eu vou melhorar até quarta-feira, eu tô zerado. Aí enquanto isso, vai ficar igual o ninja aqui. Pessoal, vou parar aqui a gravação.